pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Quanto Custa, onde eu te conto exatamente quanto vai custar viajar para um determinado destino. E o destino de hoje é nada mais que Disney! Então, se você quer saber quanto custa ir para Disney em Orlando em 2022, com tudo incluso, transporte, alimentação, hospedagem, principalmente todos os parques, continua nesse vídeo que eu vou te contar tudinho. Mas antes, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para você saber todas as novidades de como viajar mais gastando menos. Bom, produção, como de costume, a primeira coisa que a gente decide no planejamento da viagem é a nossa duração. Para vocês terem uma ideia, Orlando, além de ter muitos parques, tem muitos outlets, fora as coisas super bacanas para fazer na cidade. Então, o meu conselho para você é uma viagem entre 12 e 15 dias mais ou menos, porque você vai precisar de dias de descanso. Aí você vai falar: ai, mas eu não vou descansar em dólar. Ah, meu querido, quero ver quando você estiver com bolha no pé no seu primeiro dia de parque, se você não vai ter desejado colocar um dia de descanso, porque aquela bolha vai estar te incomodando. Após definir a duração da nossa viagem, nosso segundo ponto é definir a data exata que a gente vai viajar. Eu fiz algumas pesquisas e assim, Orlando fica mais caro, principalmente nas férias escolares. Então, se você puder evitar essas datas, é o ideal para poder economizar. Mas eu separei aqui uma viagem pra gente do dia 1 de setembro de 2022 até o dia 15 de setembro de 2022. Combinado? E são essas datas que a gente vai usar para fazer a simulação desse planejamento. O nosso terceiro ponto é um dos pontos mais importantes desse planejamento, que é a documentação. Sem documentação você não entra nos Estados Unidos. Então a primeira coisa que você precisa garantir é um passaporte válido para os próximos meses. Tem um vídeo completinho aqui na descrição com passo a passo de como emitir o passaporte. Mas eu separei aqui o custo desse passaporte. O valor é de R$ 257,25. Além disso, você precisa garantir o visto americano para você poder entrar no país. Uma coisa bacana a se ressaltar é que o visto americano ele dura 10 anos, assim como o passaporte, mas ele é um processo mais chatinho do que tirar o passaporte. Por isso, eu super recomendo você a ter uma assessoria de visto. A gente tem parceria com a Calliope Assessoria. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês poderem entrar em contato. A gente tem 10% de desconto e olha, faz muita diferença. Eles têm 99% de taxa de aprovação nos vistos. Então, você pensa, o visto é em dólar, se de repente você foi reprovado, você vai ter que pagar de novo. Então, ter uma assessoria ali para te ajudar, o que falar, como se portar, que documento levar, vai fazer toda a diferença. Pensa que é um investimento para você, ok? E aí, ressaltando, o valor da assessoria mais o visto, já tudo em real, fica R$ 1.122,48 por pessoa. O nosso quarto ponto do planejamento fica por conta do transporte aéreo. Gente, eu nunca tive tanta dificuldade de encontrar um transporte aéreo com preço decente, vamos dizer assim. Toda vez que eu tava no ponto de finalizar a compra, só colocar os dados, que é o que eu faço para poder montar esse vídeo para vocês, o valor dobrava. Então, o melhor lugar que eu encontrei, que o valor não ficava oscilando loucamente, foi o Passagens Promos, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. A passagem que eu encontrei com eles, ida e volta, Guarulhos-Orlando, com uma escala no Panamá, pela Copa Airlines, tá saindo R$ 2.607,18 para uma pessoa. Mas um ponto que agora a gente precisa ficar muito atento é que você precisa fazer o teste de PCR ou o antígeno 72 horas antes do seu check-in. Então esse valor algumas pessoas não estão colocando no planejamento e quando chega lá, pá! R$350, então não esquece de colocar. Uma dica extra é que quem tem cartão Visa, algumas modalidades como Infinity, você tem 10% de desconto para fazer o teste de Covid lá no aeroporto de Guarulhos. Eu vou deixar a notícia aqui também na descrição desse vídeo. O nosso quinto ponto é relacionado à nossa segurança. Eu já falei aqui algumas vezes da importância de se ter um seguro viagem e como é complicado você ter acesso
sua saúde quando você tá fora do Brasil. Para vocês terem uma ideia, o sistema de saúde dos Estados Unidos é um dos sistemas mais caros do mundo. Então imagina você querer economizar um pouquinho aqui e ter que usar o sistema de saúde por lá. Então, por favor, não viajem sem seguro viagem. Eu vou deixar um link aqui de um parceiro nosso com preço especial, mas o importante também é ressaltar para vocês que o que? A pesquisa ela deve ser bem feita, ok? Então, o que está acontecendo? Conforme eu fui pesquisando para encontrar o melhor seguro para poder mostrar aqui para vocês, eu encontrei um seguro com preço competitivo, entre 200 e 300 reais. Eu falei, nossa, tá ok, né? Vou colocar. Quando eu fui ver, o que estava faltando nesse seguro Brasil? Covid. Não estava cobrindo Covid. E a gente sabe que quando a gente vai viajar agora, o ideal é que ele tenha cobertura de Covid. E aí você desce, 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 desce. Quando você vai ver, com cobertura de Covid é bem mais caro. Eu até separei para vocês. O Affinity Mundo, 60 mil dólares. Com Covid, 10 mil dólares, está saindo por 591,83. Nossa, Érica, que caro. Sim, Brasil, mas tá cobrindo Covid. Então, quando vocês forem fazer pesquisa, verifiquem direitinho se tá ou não cobrindo Covid. Beleza? Eu até resolvi gravar minha tela aqui pra vocês terem uma ideia. Você olha aqui e fala, nossa, Affinity, 60 mil dólares, jovem, sem Covid. Então preste atenção nisso. Você fala, 204 tá suave na nave. Você pode arriscar? Pode, mas lembre-se, o sistema de saúde americano é um dos sistemas mais caros do mundo. Então, ó, os primeiros aqui, tudo sem Covid, nada cobre Covid, ó. Sem Covid, sem Covid. E conforme vai ficando mais caro, ó, foi esse aqui que eu peguei para poder fazer a simulação, aí sim ele cobre Covid. Então fique atento a essa informação quando você for fazer a contratação do seu seguro viagem. O nosso sexto ponto fica relacionado à comunicação. Eu, Érica, não consigo viajar sem internet, gente. Sou totalmente perdida. Eu preciso ter internet para acessar o GPS, para saber se de repente tem um restaurante próximo que eu posso comer, onde de repente tem um banheiro público, sabe? Eu preciso ter internet. Então eu coloquei aqui na nossa conta de planejamento um chip internacional com internet ilimitada. Ninguém vai ficar aqui sofrendo por tipo, ai meu Deus, eu tenho 1 giga, ai meu Deus, eu tenho 2 gigas. Não, a gente vai ter internet ilimitada. Então o valor dessa internet fica 60 dólares. Nossa, que absurdo. Sim, não é barato porque a gente tá pagando em dólar, tá convertendo, a nossa moeda tá desvalorizada, mas esse valor tá incluso o chip e também o frete. E eu vou deixar aqui, ó, um cupom de desconto pra vocês, beleza? O nosso sétimo ponto do planejamento é a hospedagem, que eu considero até um ponto sensível, porque cada um sabe a hospedagem que cabe no seu bolso, certo? Uma coisa que eu sempre falo pra vocês é que o ideal é que tenha uma cama, um lugar limpinho e um chuveiro com água quente, que vai ser sucesso. Então você priorizar ali a localização é sempre muito bom. Eu fiz algumas pesquisas e para vocês terem uma ideia, em setembro já tem mais de 90% dos hotéis reservados. Então, Brasil, diante de tudo isso, eu fiz uma seleção aqui, separei um hotel e um Airbnb para poder mostrar para vocês, mas eu fiz aquela premissa clássica, cancelamento gratuito, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Selecionei também estacionamento gratuito, já ensinei vocês a irem lá para baixo na descrição do hotel para ter certeza que o estacionamento é gratuito. Vi ali a localização, se estava muito longe ou mais ou menos no meio entre os parques da Universal e os parques da Disney, perto ali dos outlets. E também selecionei a limpeza. Sinceramente, algumas coisas em Orlando deixam a desejar com relação à limpeza. Tem muito carpete, tem gente que reclama do ácaro. Então assim, você dá uma olhada ali nas avaliações, principalmente relacionada à limpeza, vai fazer diferença, ok? Então, Brasil, peguei aqui meu computador. Vocês estão vendo aí o hotel maravilhoso que eu separei. Ele tem uma pontuação 8.5, o que eu levo muito em consideração. Já falei pra vocês da importância de analisar essas avaliações e a gente também fazer essas avaliações. E como vocês podem ver de cara, ele é um hotel
muito gracinha. Ele tem sim uma boa localização aqui no mapa. Eu vou abrir até pra vocês darem uma olhada. Então, como vocês podem ver, ele tem sim uma boa localização. Ó, o centrinho de Orlando tá pra cá, os parques da Disney estão pra cá, o aeroporto tá pra cá. E como vocês podem dar uma olhada em volta, tá tudo vermelhinho, porque já tá tudo cheio, gente, é pra setembro de 2022. Então a gente olha aqui, o valor é bem salgado, tá dando 7.598 mais as taxas, tá? Não esquece que muitas vezes aqui em Orlando tem taxa, e a taxa tá de R$950, que são os impostos e as taxas. Érica, por que você escolheu esse hotel que é meio fora do que normalmente a gente conversa? Porque ele tem cozinha, ele tem uma geladeira, tem micro-ondas, forninho. Então assim, o fato dele ter uma cozinha, você percebe que ele é bem grandão, pra mim fez toda a diferença. Então você olha alguns quartos, tem tudo muito carpete. Esse aqui, ó, você pode ver que é carpete, mas eles não têm cozinha. E esse fato de ter cozinha vai ajudar muito a gente a economizar, fazer lanchinho pra levar pro parque. Aí você deve se perguntar, Érica, mas não é melhor um Airbnb? Bom, separei aqui também um Airbnb legal. Ele tá dando R$6.620. Vocês podem ver que os preços eles estão bem altos, mas não é nem alta temporada, mas é porque o dólar tá muito caro. E olha esse aqui que gracinha. É um espaço inteiro, é como se fosse um flat. Eu gostei bastante porque você não tem contato com outras pessoas. Então quem tem essa coisa assim, eu tenho dúvida se eu alugo um Airbnb ou não, porque eu não quero ter contato com pessoas que eu não conheço. Então olha isso daqui que bacana. Tem uma salinha, tem uma mini cozinha. Você pensar em uma, duas pessoas é super tranquilo. Olha que fofo. Tem o banheiro também e como vocês podem ver tem lavanderia. Eu acho que esse é o ponto alto quando a gente fala de Airbnb. Pensa, você vai ficar lá vários dias, então o ideal é que você tenha pelo menos um lugar para você poder lavar sua roupa tranquilamente, porque provavelmente você vai repetir. Imagina fazer uma mala para 15 dias, Brasil. Super complexo, né? Então fica aí a dica de 2 lugares diferentes para vocês se hospedarem, mas assim, tudo é quesito de pesquisa. Não esquece do cancelamento gratuito, da boa localização e principalmente se tem estacionamento, se você vai fazer a locação de um veículo. O nosso 8º ponto do planejamento é a alimentação. Tem gente que esquece, mas a gente precisa comer, não é mesmo? Bom, se você for em supermercados tipo Walmart, você vai poder economizar muito, mas muito mesmo com alimentação. Porque você vai comprar uns pãezinhos, alguns congelados, vai fazer ali umas marmitinhas, um sanduichinho, leva pro parque e você vai economizar super. Só que a gente sabe que a Disney é toda uma experiência. Então vamos supor que você quer almoçar com um personagem, comer uma sobremesa que você vive vendo na internet. Então eu separei ali $40 por dia para alimentação por pessoa. Se você for no supermercado, você vai gastar bem menos. Se você não for no supermercado, pode ser até que você gaste mais. Então eu coloquei aí como um valor médio para você poder conhecer alguns restaurantes na cidade, alguns restaurantes nos parques e não se privar tanto, sabe? Eu acredito que a alimentação é muita experiência. Então vai ter várias coisinhas ali que você vai querer provar só pelo cheiro. O nosso 9º ponto desse planejamento é o nosso filhinho. Quem nunca ouviu falar que ter um carro é ter um filho? Bom, Orlando é bem isso, gente. Ter um carro é ter um filho. Então, se você quer ter autonomia durante a sua viagem, o ideal é que você faça a locação de um veículo logo quando você sai do aeroporto. Mas você pode deixar reservado aqui no Brasil. Eu fiz toda uma simulação que depois eu mostro pra vocês. Mas, gente, o valor é de dar um apertinho no coração. Então, bora lá pros valores, ó. Alugar um carro pela Rent Cars, que é a nossa parceira e tem link aqui na descrição, fica R$5.327,54. Depois a gente vai pagar mais ou menos uns R$800 só de gasolina. Tem mais ou menos quase R$120 aí de pedágio, porque sim, galera, tem pedágio em Orlando. E aí a facada está aqui, Brasil. Estacionamento dos parques. É algo que nem todo mundo coloca no planejamento e quando vê, lá se foi um rim. Estacionamento para 8 parques, o valor sai quase R$1.200. Tá chocada? Eu também. Ai,
Brasil, como tá caro esse dólar, não tá? Tá um absurdo. E aí vocês vão me perguntar, Erika, posso usar Uber então? Pode. Tem a opção de Uber em Orlando, eu não fiz cálculos assim pra dizer pra vocês qual que vale mais a pena, mas quando a gente pensa em andar por outlet, ter autonomia, o carro é o ideal. De repente você quer fazer uma outra coisa, você quer ir em um lugar mais longe, você volta. E fora que a gente sai dos parques muito tarde. Então imagina, você sai do parque, você tem que pedir Uber, tem que ver se tem disponibilidade. E tem aquela situação de o horário tem muita gente pedindo ou muito trânsito, acaba ficando mais caro. E é tudo meio longinho, sabe? Dependendo de onde você se hospedar, tudo fica meio longinho. Pra mim, um carro em Orlando é essencial pela autonomia. Mas você pode testar o Uber. E se você achou que o seu maior custo seria a hospedagem, o 10º ponto vai mostrar pra vocês que talvez não. Bom, eu separei aqui o valor dos parques. E sim, gente, tá salgado. Era até uma dorzinha do coração. Mas ó, também é o último ponto dessa lista. Bom, 2 dias de Universal, porque a Universal tem 2 parques lá em Orlando, fica 1.490,05. Quando a gente pega e fala de SeaWorld, Busch Garden e o parque aquático, o valor fica 722,80. Você pode pensar em retirar até esses parques, mas o Busch Garden é um parque sensacional e tem um ônibus que sai de Orlando gratuito. Então pensa, você pode economizar a gasolina e o estacionamento nesse dia. E aí a grande facada vem para os parques da Disney, que são os maiores custos. 4 dias de parque na Disney fica por 2.480,22. Ai, meu coração. Esse valor, sim, Brasil, é por pessoa. E aí a gente tem também uma opção que é o Memory Maker, que é o quê? Tem alguns fotógrafos espalhados pela Disney que tiram fotos de você ao longo do dia. Eu contratei quando eu fui pra Disney, foi um preço salgadinho, mas valeu super a pena. Eu voltei pro Brasil sozinha, em 5 dias de parque, com mais de 700 fotos tiradas pelos fotógrafos, fora as fotos da minha GoPro e do meu celular. Então eu super recomendo. O valor tá saindo mais ou menos R$ 995,60. A vantagem do Memory Maker é que você pode dividir com outras pessoas da sua família. Então não é um para cada um, é um por família. Bom, produção, vocês devem ter percebido que o planejamento de uma viagem internacional é muito mais complexo e até mais caro do que uma viagem nacional. Mas eu coloquei tudo numa planilha como sempre, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, e a gente vai passar item a item pra gente saber quanto que dá o total dessa soma toda. Então o que eu fiz aqui? Primeiro, mostrei qual é o valor da cotação no dia 3/11. É importante ressaltar que eu peguei essas informações no site da cotação.com.br para nossa viagem do dia 1/9 ao dia 15/9. Aqui na planilha a gente tem o nome do item que se refere àquele custo, o custo dele seja em real ou em dólar, quanto ele custa efetivamente em real. Então o que ele faz? Tudo que for em dólar, ele multiplica pelo valor da cotação que tá aqui em cima, e aí depois a gente tem o custo total. Então eu tenho alguns itens que eu estou multiplicando por 2, porque é uma viagem para 2 pessoas. Temos aqui a fonte, então onde eu encontrei esse preço, onde eu encontrei essa informação. E aqui nas observações a gente tem algumas informações como os cupons de desconto e até mesmo coisas do tipo se a passagem tem mala despachada ou não. Beleza? Agora vamos partir item a item pra gente descobrir quanto que dá o total dessa viagem para Orlando em 2022 para 2 pessoas. Então a gente tem aqui o passaporte no valor de 257, a assessoria de visto, o visto de turismo, ó, vocês podem ver até aqui que muda a moeda. Então o visto é $160 por pessoa. Tem o teste de PCR, quem tem convênio eu sei que consegue fazer teste em alguns lugares mais baratos, mas eu coloquei aqui um valor padrão lá no aeroporto de Guarulhos. Temos a passagem, ó, que eu coloquei até aqui, ó, achei no Passagens Promo. Tem o seguro viagem, tem o chip para celular, tem a hospedagem, então coloquei aqui a opção do Booking, mas aqui na lateral também tem a opção do Airbnb. Tá tudo com hiperlink, é só vocês clicarem que vai direto para todas as informações que eu comentei aqui nesse vídeo. Tem a parte da alimentação também nos $40, então vocês podem ver, ó, $40.
Aqui ele multiplica pela cotação do dólar, pela quantidade de dias e depois aqui ele multiplica por 2, porque são 2 pessoas. Temos o aluguel do carro, temos gasolina, pedágio, o Memory Maker, que é aquele das fotos. Então vocês podem ver que tem algumas coisas aqui que se você não se sentir confortável em ter, fazer, você pode tirar. Porque até então aqui eu coloquei todos os parques, eu coloquei o Memory Maker, eu coloquei todos os estacionamentos, coloquei muito mais com refeição e coloquei uma hospedagem mais cara. Você tem a opção de replanejar essa viagem para ela ficar mais a sua carinha. Pelo menos esse aqui é o pontapé para você iniciar o seu planejamento, que é o ponto mais importante. Cada viajante é diferente, cada família de viajante é diferente, então isso aqui é o primeiro passo para você ter mais ou menos ideia do que não pode faltar, do que você não pode esquecer de colocar e ter certeza de qual é o custo real da sua viagem. Aí a gente tem aqui o estacionamento dos parques, ó, até coloquei aqui, ó, 8 parques. Tem todos os ingressos da Disney, todos os ingressos do SeaWorld e todos os ingressos da Universal. Bora lá ver, ai meu Deus. O valor total para 2 pessoas é de, ai meu Deus, R$43.592,68. Caiu pra trás aí desse lado? Deixa aqui nos comentários se você caiu pra trás. O valor para uma pessoa, tá? A gente divide aí alguns custos, principalmente quando a gente fala de hospedagem, quando a gente fala de aluguel de carro, gasolina, pedágio. Você divide aí e o valor por pessoa sai R$21.796. Quase aí 22.000, 21.800. Bom, Brasil, você pode estar falando, Érica, é muito caro. Nossa, nunca que eu vou conseguir ir pra Disney. Calma, Brasil. Calma, escuta a tia aqui que agora eu vou te dar a luz, beleza? O que acontece, gente? Você primeiro precisa entender o seu tempo é diferente do tempo das outras pessoas. É a primeira coisa que você precisa entender na sua vida. Tem gente que tem filhos, tem gente que não tem filhos, tem gente que viaja sozinho, tem gente que viaja com o marido, o namorado, o noivo. Então, assim, existem vários tipos de viajante, existem vários tipos de viagem. Esse aqui é um norte. E o seu tempo sendo diferente do tempo das outras pessoas, tem gente que vai poder viajar daqui a 6 meses, tem gente que vai viajar daqui a 1 ano e tem gente que vai viajar daqui a 5 anos. Pensando nisso, o que eu fiz? Eu coloquei aqui um mini planejamento de quanto você deveria guardar para você poder viajar. Então pensa o seguinte, esse planejamento ele tá no inverso. Em vez de eu dizer assim, olha, se você quer viajar daqui a 1 ano, você tem que guardar tanto de dinheiro, aqui ele tá. Quanto você pode guardar por mês? Conta pra mim. Vamos supor o seguinte, que aqui tá no exemplo. Eu posso guardar R$300 por mês. Bom, se você pode guardar R$300 por mês, você vai demorar em torno de 73 meses, que é um pouco mais de 6 anos pra juntar esse dinheiro. Eu não estou considerando aqui você aplicar esse dinheiro. Tô pensando aqui que você guarda o dinheiro embaixo do colchão. Obviamente, se você aplicar, você vai demorar menos tempo. Mas eu não vou entrar nesse assunto nesse vídeo. Mas beleza, posso guardar 300 e vou demorar mais ou menos uns 6 anos. Mas vamos supor que você pode guardar 500. Totã! Olha isso, o tempo cai para 44 meses, o que equivale a mais ou menos uns 3 anos e meio. De repente, você pode guardar R$50, amanhã você pode guardar 500. Então vá no seu tempo e lembre-se, o seu tempo é diferente do tempo dos outros. Então planeje a sua caminhada. Bom, produção, espero muito que você tenha gostado desse vídeo mega completo sobre quanto custa viajar para Orlando em 2022. Então, se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para acompanhar mais dicas de como viajar mais gastando menos. Um big beijo e até a próxima. Tchau!